A Câmara Municipal lançou um centro de memória online com arquivos históricos do acervo da maior casa legislativa do Brasil para consulta popular. É uma espécie de museu virtual da Câmara. Conosco no estúdio para falar do assunto, Birajara de Farias Prestes Filho, historiador, integrante da Comissão Permanente de Gestão do Centro de Memória e supervisor do Arquivo Geral da Câmara. Tudo bem, Birajara? É um prazer tê-lo conosco no estúdio. É um prazer estar aqui. O que é possível encontrar no Centro de Memória online? Por trás dessa ideia de um centro de memória, existe um cuidado dos últimos anos de preservação das fontes históricas da Câmara, das fontes históricas da cidade de São Paulo e também uma preocupação com a gestão de documentos e de informações. Então existe uma demanda cada vez maior por informações e como parte dessas políticas de lei de acesso à informação, de divulgação da informação, também por trás disso está a preservação de materiais históricos produzidos pela instituição ao longo do tempo. E como é que foi reunir todo esse material e desde quando a gente tem esse material? Desde que ano? É interessante que arquivos, eles existem naturalmente nas instituições. A Câmara Municipal ela surgiu em 1560 e já havia registros de que existia um baú na instituição onde se preservavam documentos. Os documentos mais antigos que nós temos da Câmara de São Paulo, eles são de 1562. A gente tem algumas imagens do site aí. Então, essas fontes históricas originais, as mais antigas da Câmara de São Paulo, elas estão no Arquivo Histórico Municipal. Então, quando foi criado o cargo de prefeito, em 1898, então, a partir desse momento, os documentos produzidos pela Câmara, grande parte deles ficaram com a própria Câmara. Então, nós temos aqui no Palácio Anchieta documentos originais desse período, meados de 1895, 1898. Então, essa documentação original está conosco. O que é mais antigo... Foi digitalizado? Foi digitalizado. O mais antigo está no Arquivo Histórico Municipal, mas esse material foi transcrito no começo do século XX, essas fontes mais antigas, e formaram vários volumes das atas da Câmara Municipal. Esse material, até pouco tempo, ele era acessível apenas nas instituições de custódia mesmo. Sim. Aqui na Câmara, no Arquivo Histórico, uma ou outra biblioteca. Mas hoje esse material foi todo digitalizado e no site que estava aparecendo agora nas imagens, é possível consultar essas atas transcritas da Câmara desde 1562. Aliás, tem documentos até mais antigos, da Câmara de Santo André da Borda do Campo, que foi, de certa maneira, um tipo de embrião da Câmara de São Paulo, que a população de lá, dessa região, foi transferida para o Planalto de Piratininga, formando então a Câmara de São Paulo. E quanto tempo demorou todo esse processo? O trabalho para chegar nesse site. No site. O trabalho de digitalização de fontes da Câmara, de fontes históricas, de processos, documentos legislativos. Esse é um trabalho que já acontecia desde meados de 2010. Então, porque o volume de materiais é muito grande. Então, o site ele é resultado desse trabalho já anterior que vinha sendo feito. E aí o site ele apresenta ali, logo na entrada inicial, uma linha do tempo, com informações sobre a história da Câmara, desde os seus primórdios até tempos mais recentes. E o mais interessante são as fontes que são disponibilizadas ali. Então, como eu mencionei, tem as atas. A partir de 1904, os registros da Câmara principais passaram a ser feitos pela taquigrafia. Então, todos os discursos dos vereadores, desde 1904, nós temos registrados na íntegra. Então, é muito interessante. É um material onde você consegue perceber em várias fases da história os posicionamentos dos vereadores, as discussões, as reações da plateia que assistia também. A população sempre teve participação? Sempre teve participação. Eu fiz um estudo, por exemplo, sobre a Câmara em 1936 e 37, e nas discussões calorosas que aconteciam ali entre os vereadores, ao registro de palmas, vaias, de manifestações de apoio. Às vezes o presidente tinha que pedir silêncio para o plenário funcionar normalmente. Então, a população sempre participou. O que eles reivindicavam naquela época, por exemplo? O que é curioso a gente saber?
Existem documentos históricos e que estão também digitalizados e aparecem no site, né? Aparecem lá como documentos históricos mesmo, esse o registro. Então, existem, por exemplo, documentos que nós classificamos como requerimentos de munícipe. Então, são documentos onde a população fazia os mais variados pedidos para a Câmara. Em especial, que podiam virar projetos de lei poderiam também. virar projetos de lei. Então, eles faziam pedidos sobre necessidade de iluminação. Às vezes, um documento, por exemplo, pedia que a Câmara fizesse algo para regulamentar a jornada diária de 8 horas de trabalho, ou, por exemplo, para a Câmara apoiar o descanso semanal, né? Uma vez por semana, pelo menos. Então, às vezes até não havia muita clareza sobre as atribuições da Câmara, os diferentes níveis de poder, né? O municipal, o estadual, o federal, mas como a Câmara era o órgão público ali, político mais próximo da população, era a ele que a população recorria nas suas mais variadas demandas. Então, diversos tipos de pedidos eram apresentados. Às vezes a Câmara poderia atendê-los porque estava na sua competência, às vezes não. Né? Então, era informado que algumas situações não eram da competência da Câmara. Mas a gente percebe esse movimento dinâmico, a relação dos vereadores com a população e a população também batendo as portas da Câmara, fazendo suas reivindicações. Então, todas essas curiosidades, todos esses fatos estão no site câmara.sp.gov.br/memória, é isso? /memória. Que está aí na telinha. Isso. Birajara, muito obrigada pela participação aqui no jornal. Uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço.